Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Boaventura. Ele nasceu em Viterbo, na Itália, em 1218 e morreu em Lyon, na França, em 1274. Entrou para os franciscanos e foi discípulo de São Francisco, sendo considerado o segundo fundador da ordem. Foi bispo e cardeal de Albano, participou do segundo concílio de Leão e se empenhou pela unidade da Igreja. Teólogo e místico, seus escritos valeram-lhe o título de doutor da Igreja. Ensinava que o amor tem sempre a prioridade. E ele é o teólogo da excelência. Pensamos então a São Boaventura, ele que ficou no lugar de São Francisco de Assis, que ele possa interceder por nós e nos ajudar nesse processo, nesse caminho de santidade que nós precisamos seguir. Hoje nós chegamos ao final desse capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, onde Jesus está dando as instruções dos apóstolos. Nós estamos então no capítulo 10, versículo 34, até o capítulo 11, versículo 1. Jesus instrui. Agora, Jesus chega num ponto decisivo dentro dessas instruções que ele vai dando aos apóstolos. Olha só, o que é que Jesus vai dizer? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Claro que Jesus está falando de forma, está usando uma metáfora, né? Que Jesus veio com uma espada agora para sair matando todo mundo. Tanto que lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus é preso, que Pedro usa a espada e corta a orelha de Malco, Jesus repreende,
severamente Pedro, dizendo que não era para ele fazer aquilo, que ele não veio para cortar, para matar ninguém. E aí ele cola a orelha de Malco, e ali ele faz um grande milagre, e era a oportunidade até para aqueles soldados se converterem, mas, enfim, não se converteram. O que Jesus está dizendo é que ele será causa de divisão. Isso é muito interessante. Deus é causa de divisão. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós teremos que tomar uma decisão. Ou ficamos com Ele e abandonamos o pecado, ou abandonamos Ele e ficaremos no pecado. Então, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sem espada. De fato, vim separar. Olha bem agora. Vim separar os filhos de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. De forma prática, para nós entendermos isso, eu já falei aqui de forma teórica, mas vou falar de forma prática. Geralmente nas casas onde os membros daquela casa, a família que está ali, se todos eles não são católicos de verdade, naquela casa haverá divisão. O filho que é católico, que é piedoso, que é muito religioso, e o pai ou a mãe, né, aqui no caso os pais não são, isso causa divisão. Porque uma vez que os pais não querem saber de Deus, então eles vão levar uma vida mundana. E os filhos que amam a Deus e servem a Deus e estão no caminho de Deus, eles vão renunciar a este caminho. E aí vai causar divisão dentro de casa. Os pais vão ficar cobrando que os filhos participem das coisas que eles participam, mas geralmente as coisas que eles participam não estão relacionadas com as coisas de Deus, e aí começa a implicar, a brigar e discutir e divide, meus irmãos. Divide. Porque ou se busca a santidade para viver a vida com Deus e ganhar o céu, ou não vai se buscar. E aí tem pais que são, parte muito para chantagem e começa a dizer: vocês não me amam mais, vocês não gostam mais de mim, porque as coisas que eu gosto vocês não querem mais, vocês não querem. E aí é a divisão. Como pode ser o contrário? Os pais são convertidos e querem levar uma vida com Deus, e os filhos não são, e aí divisão dentro de casa. E eu quero dizer uma coisa, às vezes não são coisas que nem estão relacionadas à questão de pecado. Vamos supor, o pai ou a mãe estão naquele processo de uma vida tão íntima com Deus. Porque quando a pessoa ela entra num processo muito grande de intimidade com Deus, ela começa a renunciar às coisas desta vida. Por exemplo, até festas.
Vamos supor que tem umas festas lá naquela casa, naquela família, mas tem bebida, mas nada assim que possa levar as pessoas a pecar e tudo mais. Mas aquele pai e aquela mãe, eles estão tão íntimos de Deus que aquelas alegrias, aquela falação, aquelas bebidas, aquelas coisas que estão ali, interferem na intimidade. As pessoas elas não encontram mais sentido naquilo, porque o coração se volta para cima, se volta para as coisas mais elevadas, se volta mais para Deus. E aí, por não entender, começam as divisões, as brigas por causa disso. Você está entendendo o que é que Jesus está dizendo? Talvez você não esteja me entendendo, porque você é até um católico meia-boca. Você sabe o que é um católico meia-boca? O católico meia-boca é aquele que ele vai na missa, ele participa das coisas, mas ele participa por uma certa obrigação e por uma questão apenas de consciência, não por amor, não pelo entendimento claro, visível do que é a vida com Deus. Porque Deus ele quer que ele esteja em primeiro lugar. Aí você vai dizer assim: mas então Deus não quer que eu me divirta? Claro, Deus quer que você se divirta. Mas muitas vezes até o divertimento, dependendo do tipo de divertimento, para aquela pessoa que está numa caminhada de conhecimento de nosso Senhor, esses divertimentos não preenchem a alma mais. E às vezes tem pessoas que ficam querendo que voltem, e as pessoas não conseguem mais voltar, porque aquilo ali se torna algo tão sem graça, acaba até atrapalhando a vida interior. Então, o católico meia-boca, que não entende muito disso, então ele vai brigar, vai discutir e vai causar essa divisão dentro de casa, que é o que Jesus está falando no Evangelho de hoje. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. E aí começa a inimizade. Está entendendo que situação? Só que imagina isso num tempo de perseguição, aonde os filhos se tornaram ateus, ou os pais que se tornaram ateus. E aí dentro de casa está lá o ateu e o que crê. Imagine no tempo de perseguição isso. Aqueles que estão tão infiltrados numa vida mundana, numa vida de materialista, vai se deixar levar facilmente pelo anticristo, que vai oferecer coisas desse mundo. E aí essas pessoas, esses pais que estão dentro desse sistema, vai se tornar inimigos dos seus próprios filhos. É interessante que eu já vi filmes que falam justamente sobre essa questão, né, da perseguição, das pessoas que se deixam levar por aquele homem que vai se tornar o salvador da pátria. E aí se percebe que as pessoas, aqueles católicos de verdade que entenderam tudo e não se deixam levar pelo sistema, eles começam a fugir, começam a perceber que não dá para seguir aquele tipo de coisa, e aqueles filhos entregam os seus pais, julgando
que estão até fazendo algo de bom, julgando até que estarão fazendo algo excelente. Mas veja o que é que Jesus vai dizer no versículo seguinte, o versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Agora, Jesus ele mostra que essa divisão ela é causada pelo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ouve, Israel, eu sou o único Senhor. Por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu ser. Imagine um pai que ama a Deus, que tem o filho que não ama. E o filho, ele chega num ponto que ele diz assim: se o Senhor não estiver comigo, eu, a partir de hoje, não quero mais saber do Senhor. Eu não serei mais o seu filho. Imagine a dor que causa no coração do pai sabendo disso. Mas aí vem agora o sacrifício do pai. Meu filho, eu não posso abandonar a Deus por causa de você. Eu não posso abandonar Deus por causa de você de maneira nenhuma. E aqui se aplica ao esposo com a esposa com o esposo e assim por diante. Tem esposo que fica querendo obrigar a sua esposa a não participar da missa dominical. E ele disse: se você continuar indo na missa, eu vou te abandonar. A esposa vai ter que dizer assim: olha, meu bem, meu amor, eu te amo. Eu fiz um compromisso de fidelidade para com você até a morte. Mas você não é meu Deus. Eu não posso abandonar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo por mim e por você, para eu ficar com você, porque você, uma vez que você não quer saber de ir para a missa, você agora quer me obrigar de ir à missa? Claro, eu estou falando aqui da mulher que vai à missa e o esposo pode falar disso, como pode ser o contrário. É o esposo que vai e a esposa que não quer saber. Estão entendendo como é que isso vai causando essa divisão que Jesus está falando? Ninguém pode, em nome do casamento, em nome da paternidade ou em nome da maternidade, proibir o outro de ir na missa. Porque se eu deixo de ir na missa por causa do meu esposo, porque ele não vai e ele quer que eu não vá, eu estou fazendo dele o meu Deus. Ele não veio do céu, nem ela. Não nasceu da Virgem Maria e nem ela. Ela e ele que eu estou falando é o que não quer permitir que o outro vá na missa. Não nasceu da Virgem Maria, não morreu na cruz. Então eu não posso elevar o meu casamento ou a paternidade ou a maternidade, a filiação e tudo acima de Deus. É por isso que Jesus está dizendo: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim, porque isso vai se tornar realmente uma cruz na vida da pessoa. Mas ela não pode deixar de rezar, ela não pode deixar de ir à missa, ela não pode deixar o seu compromisso com Deus
por causa de um ser humano. Por que não pode ser o contrário? O esposo que não gosta de ir na missa, ele passar a gostar e ir. O filho que não quer saber e o filho passar a ir. A impressão que fica dando é que sempre aquele que está no seguimento do Senhor é que tem que ceder. Não, nós não podemos ceder. Agora que eu abro um parênteses, às vezes tem aquela esposa que está vivendo na missa, ou vivendo na missa não, está na igreja toda hora, todo momento. Aí tá nessa pastoral, está naquela pastoral. E está nessa reunião e está naquela reunião. E às vezes está esquecendo que tem um marido, que tem filhos, ou pode ser o contrário, o esposo que está vivendo essa situação. Está toda hora na igreja, faz isso, faz aquilo, já não está convivendo mais com a esposa nem com os filhos. Aí não. Aí está errado. Não pode ser assim. Fecha o parêntese e continuo dizendo. O amor a Deus está acima de qualquer coisa. E esse amor a Deus poderá causar divisão em casa. E essa divisão não é porque Deus quer, é porque a pessoa fez uma opção não por Deus, mas pelo mundo. E tem o outro que faz a opção por Deus e não pelo mundo. E aí causa essa divisão. Então, se você está vivendo isso, você não precisa viver, está com problema de consciência. Continue firme no seu caminho. E é aí que entra quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Então vamos ser fiéis a Deus. Vamos pedir a Deus que na nossa casa isso não aconteça. Que a nossa família seja toda de Deus. Seja inteiramente de Deus. Mas se infelizmente houver essa divisão, você não pode optar em deixar a Deus para ficar com outro. Pelo contrário, continue firme na fé e seja fiel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.